Bom dia a todos vocês, pedindo ao Pai que nos abençoe, que nos sustente, que traga prosperidade para todos nós, pedindo sabedoria para que a gente compreenda a palavra de Deus e muita força para a gente aplicá-la em nossas vidas. Senhor, ajude-me a explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos terminar Atos 17 e o título é O Benefício da Dúvida. A dúvida é algo muito bom. Quando a gente tem dúvida sobre algo, a gente tem que ouvir alguém nos explicando, perguntar, para que a gente saiba exatamente qual é a verdade. No caso da palavra de Deus, toda vez que algo não soa muito bem para a gente deve buscar na Bíblia, que é o lugar que não tem erro, é provada e testada. A Bíblia não tem erros. O erro que existe é um erro de interpretação, que muitos ainda não têm o conhecimento e vão pregar interpretando a palavra de Deus erroneamente e, consequentemente, ensinando-a erroneamente. Muitas religiões são fechadas, elas não gostam que seus adeptos busquem conhecimento de outras religiões, não gostam que seus adeptos leiam artigos de outras religiões. Eles dizem que é por causa da contaminação diabólica, para as pessoas não se contaminar no pecado das outras religiões. Mas veja que existe um perigo muito grande aí, porque a falta do benefício da dúvida significa que a gente tem que acreditar naquilo que os líderes da nossa religião estão pregando. Às vezes eles acreditam naquilo que estão pregando, não é que estão mentindo, mas se não está 100% dentro da palavra de Deus, são coisas do homem que não vai trazer progresso espiritual para nós, porque o nosso objetivo principal é ser salvos, não é? Se a gente está indo numa religião que está influenciada por artes satânicas, envolvida na idolatria, envolvida em coisas que o homem está pregando, essa religião com certeza vai nos levar para o abismo. Nós paramos no vídeo passado quando o apóstolo Paulo estava pregando aos atenienses, numa espécie de corte ali, e ele estava falando sobre a Boa Nova. Os atenienses, eles eram pagãos, mas mesmo assim, eles eram muito curiosos. Eles trabalhavam muito com o pensamento e lá era o centro filosófico naquela época, porque existiam muitos pensadores renomados. Então eles queriam saber, eles buscavam saber a verdade de tudo, mas numa condição limitada, a condição humana. Eles não sabiam exatamente a quem buscar, tanto que eles tinham um templo dedicado ao Deus desconhecido, porque eles não tinham respostas naqueles deuses que eles conheciam dentro da idolatria. Eles não tinham respostas sobre a vida, a morte, se as pessoas voltavam ou não. Eles eram altamente materialistas, eles acreditavam que esse Deus desconhecido não interferia na vida terrena. Vamos ver o que é que Paulo está falando no seu discurso e eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 17, versículo de 26 a 34. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos
e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressuscitação dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. O apóstolo Paulo estava falando sobre a nossa descendência. A nossa descendência veio a partir de Deus. Ele cria um homem à sua imagem e semelhança, e a partir desse homem, da sua costela, vem uma mulher, e através desses dois começou a multiplicação da raça humana. Mas aí o apóstolo Paulo entra numa área assim bem complicada para os atenienses entenderem, e dizendo que Deus tinha o poder sobre as nações. Ele tinha o poder de erguer uma nação ou de dizimá-la, como havia feito com a própria Jerusalém. Para os gregos, essa notícia de Paulo era muito difícil de aceitar, porque os gregos eram muito orgulhosos. Eles acreditavam que quem não era grego era um povo bárbaro. Quer dizer, não valia nada quem não era grego. E eles acreditavam que eram eles, aquele povo escolhido de Deus, o povo que estava no topo da pirâmide, que sabia de tudo, que era mais avançado que qualquer povo. Então veja aí, agora o apóstolo Paulo chega e fala que não, que Deus criou tudo e criou um homem à sua imagem e semelhança, que era Adão, que não tem nada a ver com eles. Então o apóstolo Paulo estava causando um impacto muito grande ali com os atenienses. O povo ateniense já tinha ouvido falar das destruições que aconteciam, as catástrofes. E tudo isso fazia parte daquela área desconhecida para eles, que eles chamavam do Deus desconhecido. Eles sabiam que alguém estava fazendo isso. Agora eles estavam sabendo que esse alguém era o próprio Deus. E a informação que eles estavam recebendo é que Deus colocaria uma nação para cima ou dizimaria a nação. Então significa para eles que eles estavam, de certa forma, sendo controlados por um ser superior. Veja que mudança tão grande na forma de pensar dos atenienses. E por que é que Deus sempre fez essas coisas? Que é para chamar o homem
a entender que não é Ele que está no poder de tudo, como os atenienses acreditavam. Não, quem está no poder do mundo é o próprio Deus. E Ele tem o direito soberano sobre o mundo, sobre todos que habitam aqui. Agora veja que Deus controla o mundo, mas o ser humano que vive neste mundo, ele não é controlado propriamente por Deus. Deus nos deu a graça da vida e do livre-arbítrio para que a gente, seres pecaminosos, rebeldes, descrentes, a gente conheça quem Ele é e Ele deixe de ser o Deus desconhecido e passe a ser o Deus conhecido para nós. E daí a gente conheça tão bem o nosso Senhor Jesus Cristo que a gente tem uma intimidade com Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. A verdade, Ele já veio em pessoa nos dar, está aqui na Bíblia. O caminho é a gente aceitar Ele como o nosso Salvador e não pecar mais, transformar a nossa vida. Esse é o caminho estreito que a gente tem que passar com Jesus e ir até o Pai. No versículo 28, o apóstolo Paulo está dizendo: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns poetas de vocês. Também somos descendência dele. Esse poeta é Epimenides, que ele era um poeta grego e faz parte da literatura antiga. Por que é que o poeta escreveu isso? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Não é que ele tinha conhecimento de Deus ainda, não. Está falando que nele, o Deus desconhecido, eles vivem, movem e existem. Eles não tinham esse conhecimento da alma. Quem é que dá a alma para dar esse poder da gente mover, da gente viver, da gente comunicar um com o outro? O grego não sabia. E agora o apóstolo Paulo chega falando de um certo Jesus que viveu, foi crucificado, mas daí ele ressuscitou. E ele estava entre todos lá e pregando a boa nova, e todos testemunharam ele lá, convivendo com todos eles, milhares de testemunhas. Então, para os atenienses, isso aí era uma chacota. Eles ficaram que não tinha como aceitar isso e disseram que ainda queriam ouvir mais de Paulo sobre isso. Mas aí no final nós vamos ver que houve alguns atenienses que se converteram. Outro versículo muito importante é o 29, que ele diz: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer uma obra de arte, a gente moldar uma escultura de ouro, de prata, de bronze, de ferro e chamar aquela escultura de Deus. E era isso que o apóstolo Paulo estava vendo, muita idolatria, eles adorando diferentes deuses e todas essas estátuas feitas pela mão do homem. Mas o apóstolo Paulo queria que eles entendessem que o Deus vivo, o Deus maior, ele não pode ser uma estátua. Nenhuma estatueta feita pela mão do homem pode representar Deus, e Deus não está ali. A seguir, o apóstolo Paulo vai chamá-los ao arrependimento, para que eles deixassem do lado essa idolatria e se voltassem para o Deus verdadeiro, o Deus conhecido de todos. E veja que até hoje
Essa questão da imagem é uma questão muito séria, é muito sério. Por que, gente, que isso é sério? Porque é contra aquilo que Deus quer. A gente tem que se arrepender dessas coisas que o ser humano está dizendo para nós que é correto. Veja que nenhum santo é proclamado em vida por Deus. E depois que a pessoa morre, a santificação de cada um será dado com o julgamento. Mesmo assim, essa santificação é dada por Deus porque Ele é soberano. E a santificação não será dada com o objetivo da pessoa adorar ninguém que foi feito por Deus. Então, nós temos que pensar muito na nossa desobediência àquilo que Deus está falando, não ao que eu estou falando. Quem sou eu? Mas a palavra de Deus está escrito na Bíblia. Depois disso, o apóstolo Paulo vai falar sobre o julgamento, que tem um dia marcado para Jesus Cristo voltar. Todas essas notícias são totalmente novas para os atenienses. E Deus sabe esse dia, nós não sabemos, mas Ele sabe porque é uma data marcada e vai vir e vai acontecer esse julgamento. E Deus nos avisou sobre isso, que é para a gente se preparar. A gente saber que haverá isso e que Ele retornará, mas dessa vez Ele não vai retornar como Jesus veio, Ele vai vir com todo o seu poder. Que Jesus Cristo, Ele foi cuspido, batido, pisoteado, crucificado, morto inocentemente, mas quando Jesus voltar, Ele vai voltar com todo o seu poder e glória sobre aqueles que estão do lado do Satanás. Ele vai retirar todos aqueles que pertencem a ele e vai separar os que pertencem a Satanás e jogá-los no fogo do inferno. É isso que vai acontecer. Então, para os atenienses que achavam que eles estavam no topo do mundo, que eles eram o centro de todas as civilizações, isso aí é uma coisa difícil de engolir, que existe um Deus soberano com poder maior do que ele. Eles eram muito orgulhosos. E daqui para frente nós vamos ver o que é que aconteceu depois desse discurso. Quando a zombaria começou sobre o apóstolo Paulo, as coisas começaram a ficar perigosas. O apóstolo Paulo simplesmente deixou a corte e saiu. Mas por que é que o apóstolo Paulo saiu? Porque não valia a pena enfrentá-los. Tudo o que ele tinha para dizer já tinha dito para aquele dia. Quando a pessoa está naquela fase em que ele está zombando de tudo, significa que é porque ele não engoliu todo o conhecimento que recebeu. Então, os atenienses precisavam de um tempo para refletir sobre toda aquela boa nova que eles acabaram de receber. E depois desse tempo, o apóstolo Paulo ainda teria oportunidade de ir mais profundamente na questão. Agora, se o apóstolo Paulo ficasse ali, eles iam acabar apedrejando o apóstolo Paulo, expulsando de Atenas, e esse não era o objetivo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo queria continuar fazendo cristãos ali e também fundar uma igreja. Para encerrar, algo que muitos acham estranho, porque a compreensão está implícita e não explícita. Diz que alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris. E
as pessoas normalmente perguntam, mas por que é que está citando Dionísio, essa mulher? Veja, gente, que Dionísio era uma pessoa influente naquela corte. Então, quer dizer que o discurso de Paulo atingiu alguém de conhecimento e de influência naquele lugar. E o fato de ter citado Dâmaris significa que a plateia que estava ouvindo Paulo era misturada. Existia também mulheres, algo que não era comum naquela época. As mulheres nunca participavam dessas reuniões na corte. Então é por isso que está citando o nome dela. Era uma época muito diferente para as mulheres. Muito obrigada, meus amigos. Nós terminamos assim mais um capítulo de Atos. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser me mandar uma mensagem, tudo bem. Se eu tiver conhecimento, eu responderei de bom grado, porque esse é o meu trabalho. Então, vocês podem comentar, perguntar, falar, dar sugestão, aquilo que vocês quiserem para ajudar o nosso grupo a ir para frente, ou até mesmo para si, para o seu conhecimento, pode entrar em contato comigo. Que vocês tenham um dia abençoado. Eu te agradeço imensamente pela sua participação, porque aprender junto com alguém é muito melhor que aprender sozinha. Eu me sinto motivada a aprender me encontrando com vocês todos os dias. Muito obrigada, Senhor, por todas as pessoas que estão seguindo o Grupo Vida Boa. Deles, vida longa, felicidades e abundância em saúde, paz e harmonia. Amém. Bom dia a todos vocês, meus irmãos. Muita paz.